Que bom que nós estamos iniciando a quinta e última semana da observância quaresmal, que eu venho dizendo aos meus irmãos que vêm à missa aqui no santuário, que na verdade não é uma data, não é um compromisso simplesmente da igreja que nos obrigue a estarmos jejuando, rezando, exercendo a caridade. Vai para além disso, é um grande retiro de 40 dias que Deus vai nos preparando para que nós possamos viver a Páscoa do Senhor. A palavra Páscoa significa passagem, vem do hebraico pessá. Passagem de quê, Padre? Passagem de tudo aquilo que está nos levando ao sofrimento, às trevas, à morte, para a vida, a luz, ao movimento. Todos os anos a igreja nos convida a pararmos e a refletirmos a nossa caminhada, assim como o Senhor Jesus realizou no deserto, 40 dias e 40 noites se preparando para começar a sua missão, para a humanidade saber que existem as forças do bem, que existe um Deus que nos criou, que nos ama e que quer que todos se salvem. Ele foi enviado pelo Pai para nos dizer essa grande graça. E ele se preparou também. Se o próprio Filho de Deus teve esse tempo de preparação, e aí nós podemos chamar de retiro, 40 dias e 40 noites lá no deserto, a igreja também nos convida, como discípulos dele, a fazermos todos os anos esta parada, de 40 dias e 40 noites, e cada um a seu modo, fazer o seu exame de consciência, colocar um pouquinho a sua mente e o seu coração em silêncio e nas mãos de Deus, para que o Espírito do Senhor te diga: olha, meu filho, minha filha, você está fazendo isso e isso é errado. Isso está te trazendo sofrimento. E você pode também estar provocando sofrimento na vida do outro, porque o pecado, o meu pecado, muitas vezes atinge o meu irmão, a minha irmã, aquele que convive comigo na minha casa, no lugar de trabalho, na minha comunidade. O pecado não fica só em mim. O pecado extrapola o meu interior e chega também em pessoas, muitas vezes, que não tem nada a ver com os meus problemas, mas eu termino provocando mal na vida do outro. Isto nós chamamos Quaresma. E agora, no próximo domingo, domingo de Ramos, a gente encerra esses 40 dias e vamos começar as celebrações dos dias mais santificados do ano. Não que os outros dias não sejam, mas para nós que somos discípulos de Jesus Cristo, são os dias que nós deveríamos mais intensificar a nossa espiritualidade, a nossa busca de Deus. Para quê, Padre? Para que nesse ano de 2023 eu seja melhor do que eu fui no ano de 2022. É para isso. E colocar nas mãos de Deus a boa intenção de continuar o meu processo de conversão, porque eu não sei se até o final do ano de 2023 eu ainda estarei neste mundo. Então essa parada é para nos dar consciência de que tudo está passando, tudo chega a um limite, a um fim nesse mundo, e vai chegar também o fim da nossa matéria. Agora, hoje, domingo do Senhor, o último dessa observância quaresmal, nós ouvimos esse relato para a gente acreditar ainda mais nessa vida após a morte, que ele veio nos avisar que existe. A ressurreição, nós acreditamos na ressurreição. O que significa isso, Padre? Você só tem esta vida neste mundo, você não terá outras vidas nesse mundo, você só tem agora para escolher o bem e o mal. Deus te fez não como um fantoche,
para te manipular. Você vai agora no mundo e se não der certo, depois você volta de novo. Não, é aqui e agora. Ele te deu o sopro da vida nesse momento, para que conscientemente você o busque com liberdade e com amor, e não por medo de ir para o inferno. A gente busca Deus não por medo de ir para o inferno, mas por amor a Ele que nos criou, que soprou a nossa vida no ventre da nossa mãe e que nos deu a oportunidade de fazermos este ensaio para poder, depois da passagem por este mundo, cumprindo o exercício do bem, nós ressurgirmos, mas não mais na matéria, como muitos pensam, que o céu é um espaço geográfico, que as pessoas do outro lado têm casa, do outro lado tem moradia, do outro lado tem vestimenta, do outro lado tem comida, do outro lado tem bebida, do outro lado precisa de segurança. Não, gente. É uma outra realidade, totalmente diferente do mundo da matéria, este mundo que estamos vivendo. Aqui é uma escola que passamos alguns anos sofrendo e com também outras alegrias e vitórias que vamos tendo. E vamos experimentando, através do perdão e do amor, o exercício antecipado do que nós viveremos quando a gente terminar a nossa missão. O que aconteceu com Jesus num belo dia para que a gente creia que existe vida após a morte? Jesus gostava muito de ir a Betânia. Betânia é uma cidade pequenininha do sul da Terra Santa. Hoje nós chamamos de Israel e na época era a província ou estado da Judéia. Tinha Galileia, mal comparando seria o nosso norte e nordeste. Tinha a Samaria, que mal comparando fosse o nosso sudeste. E tinha Jerusalém e essas cidades, e uma delas era Betânia, no sul da Terra Santa, onde estava o governo, onde estava o Templo de Salomão. Todo o poder político e religioso estava no sul. As pessoas mais pobres, mais simples, camponesas, estavam mais no norte. E Jesus gostava muito de ir à casa dessas três pessoas, que eram verdadeiros amigos dele. Ele se sentia bem. Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria. Não foi à toa que quando nós começamos a reformar esse nosso querido santuário, a gente batizou esse outro espaço aberto de Espaço Betânia. Foi por isso, porque vocês, quando estiverem aqui adorando nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Ele, vocês gostem de permanecer aqui na casa do Senhor. Foi algo pensado, batizar esse espaço que vocês têm aí fora, um espaço pequeno, simples, tem a imagem de Nossa Senhora, tem uma fonte d'água, plantas, banquinhos. Tudo isso foi pensado olhando esse evangelho, que cada um que entrar nesta casa de Deus tenha o gosto de querer ficar, não cumprir simplesmente uma obrigação de vir à igreja por ter que vir e sair correndo para tirar o pai da forca. Ao contrário, ter gosto de estar aqui diante do altar do Senhor, de adorá-lo, de dizer para Ele sobre a nossa vida e pedir a sua bênção. E este era o lugar. Todos nós temos, né? Esse lugarzinho. Às vezes é na roça, às vezes é lá na Serra do Cipó, às vezes é lá na Serra da Piedade, às vezes é lá na sua terra natal. Todos nós temos aquele lugarzinho, aquela cidade, aquela vila, aquela rocinha que a gente gosta de ir, a gente se sente bem, principalmente quando estamos ao redor de pessoas boas, que nos acolhem bem, que conversam conosco, que oferecem na sua pobreza o pouco que tem, mas sabem partilhar. E Jesus experimentou de forma muito humana esta amizade sincera, bonita, desses três irmãos, Lázaro, Maria
e Marta. Jesus, muitas vezes, depois de curar tanta gente, de fazer tantas bondades em nome do Pai, ele se retirava, ia descansar lá em Betânia, na casa desses 3 amigos. Muitas vezes, ao chegar na casa, falava do reino dos céus, falava da vida após a morte, e nós temos até o relato, né? Que Marta era uma mulher meio ativa, assim, dessas muito cuidadoras da casa, muito zelosa, e às vezes terminava perdendo até tempo de não ouvir o que o Senhor estava ensinando sobre a vida eterna. Maria, a outra irmã, me parece que tinha uma personalidade mais diferente de Marta. Essa sabia parar o que estava fazendo para ouvir o Senhor, o Mestre. E Lázaro, evidentemente, sempre acompanhando a caminhada de Jesus. Um belo dia, essas irmãs perceberam que o irmão estava doente. E por que eu digo belo dia, padre? O homem estava doente, o senhor está dizendo que é um belo dia? É um dia triste, de sofrimento, eu ver meu irmão doente. Mas justamente para dizer o que está por trás de tudo isso. A morte de Lázaro não é à toa. A morte de Lázaro era a forma mais direta, objetiva, para mostrar aos judeus que não acreditavam que Jesus é o enviado do Pai, que nos dá a vida após a morte, que nos chama das sepulturas, como disse Ezequiel na primeira leitura, que ele era o enviado. A doença de Lázaro surge para começar esse diálogo e depois esse grande milagre da vida em Cristo. As irmãs mandam avisar. Jesus está em algum lugar, ninguém sabe, pode ser em Cafarnaum, podia ser em Emaús, podia ser lá em Nazaré. Elas mandaram avisar: olhe, avisem Jesus, que tanto ama o seu amigo Lázaro, que ele está muito doente. Não estava morto ainda, estava doente. É claro que naquela época, você ir de um estado para outro não era fácil como hoje. As pessoas que foram avisar levaram alguns dias. E nesses dias, Lázaro veio a morrer. Quando encontraram Jesus, disseram: Senhor, aquele que tu tanto amas, quer tanto bem, teu amigo Lázaro, está doente. Eles nem disseram que ele estava morto, porque não sabiam. Não tinha internet, não tinha WhatsApp para avisar naquela época, né? Então, eles pensavam que Lázaro estava só doente, para Jesus ir lá curá-lo. Aí Jesus, imediatamente, sabendo tudo o que ia acontecer, evidentemente, Jesus fala para todos que estão ali ao redor dele: essa doença não leva à morte, é para glorificar o enviado de Deus. Ou seja, estava falando dele mesmo. É para glorificar, ou seja, para que as pessoas creiam que Deus vai chamar da morte à vida aqueles que crerem nele. Se você crer em Deus, tenha certeza, o seu espírito jamais será aniquilado. Por quê? Aí vem a questão do pecado contra o Espírito Santo. Qual é o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão? Não crer em Deus, não crer que Ele quer a tua vida, não crer que Ele te ama, não crer que Ele é fiel a você, aqui e no outro mundo. Esse é o pecado contra o Espírito. Quando você passa a não crer na existência de um Deus que quer o nosso bem. E por que não tem perdão, padre? Deus não nos perdoa? Não. Porque como é que você vai receber o perdão de algo que você nem acredita? Esse é o pecado contra o Espírito Santo. É raciocínio lógico. Eu nunca vou receber o perdão porque eu nem acredito que ele existe. Eu nem acredito que tem vida após a morte, como os saduceus, que não acreditavam. Tem gente que pensa que a vida só é aqui e agora. Vive loucamente aqui e agora. E não sabe o que pode acontecer após a passagem. Nós sabemos, porque todos os dias a palavra do Senhor intensifica,
fala, olha, gente, tem vida após a nossa passagem. Vida espiritual, mas tem vida, e vida eterna. Alguns vão estar em estado de graça, estarão em espírito de luz, outros estarão em estado infernal, que significa em estado de tormenta, o espírito sentindo profunda angústia. Isso é inferno, e isso, ao contrário, é céu, é paraíso, é reino de Deus. Então Jesus vai ao encontro da casa que ele tanto gostava de ir. Quando ele chega, Marta, como sempre, aquela muito eufórica, muito ativa, corre, toma a frente e diz assim, Senhor, se o Senhor tivesse ficado aqui com a gente, meu irmão não tinha morrido. Ou seja, na cabecinha de Marta, a gente pode ficar para sempre nesse mundo. Não é assim. Eu gosto de brincar e dizer, né? Você pode fazer cirurgia plástica, colocar botox, tomar vitamina. Você pode prolongar um pouquinho mais a sua vida. Mas vai chegar o dia da passagem, não tem jeito. Você pode fazer todo tipo de método para prolongar a sua vida. Mas para sempre nesse mundo, não. Porque nada nesse mundo é para sempre. Tudo corrói, tudo se acaba. Uma pessoa faleceu e não tinha família, não deixou descendentes nem nada. E uma pessoa mais distante da família me pediu para eu lhe dar uma bênção, depois de 4 meses de casa fechada. Ao entrar na casa, eu senti o que Nosso Senhor está nos dizendo. Tudo realmente nesse mundo se acaba. Em 4 meses de casa fechada, a casa estava praticamente acabada pelo tempo. Cupim, ferrugem, muita poeira, as mobílias todas estragando pelo tempo. 4 meses, viu? Não foi 1 ano não, 4 meses. E eu fiquei pensando, que bobagem a nossa, às vezes a gente briga tanto entre nós, se mata, persegue, faz mal aos outros, para chegar e ver isso aqui. 4 meses, uma casa se acabando pelo tempo. Assim somos nós também. O tempo vai levando a nossa matéria, queira sim, queira não. Quando Jesus chega, essa Marta, que é muito eufórica, diz assim, se o Senhor tivesse ficado aqui, ele não tinha morrido? Aí Jesus disse, mas quem disse que ele não ia morrer? Vai morrer sim. É claro que vai morrer. Temos que fazer essa passagem para chegarmos à eternidade. É necessário, Marta. Aí Jesus diz assim, essa doença não é para simplesmente matá-lo. Essa doença veio para demonstrar o poder de Deus de gerar vida após a morte. Foi para demonstrar a todos que estão aqui em Betânia, os judeus principalmente que não acreditam em Deus, no Criador, e que eu sou enviado do Pai, que existe vida após a morte, para que eles acreditem. Aí, veja capciosamente o que Marta diz. Eu sei, Senhor, eu sei que existe vida após a morte. Ela não disse, eu creio que existe vida após a morte. Essa é a grande diferença. Às vezes a gente está aqui na missa, a gente celebra, a gente reza, a gente canta, a gente diz que ama Deus, a gente comunga. E na hora da morte, evidentemente, muitos se desesperam e até murmura contra Deus. Por que, Deus, o Senhor levou essa pessoa? E coloca como fosse um castigo de Deus. Não, meus irmãos. A gente chora, como Jesus chorou, humanamente falando, de saudade. É porque aquela pessoa não está conosco por algum tempo. Mas nós todos nos encontraremos na graça de Deus um dia. Eu creio. É isso que Jesus quer que a gente afirme. Eu não quero só saber. Saber, alguém pode me dizer, olha, existe a vida após a morte. Tá, padre, tudo bem, existe então. Outra coisa é dizer, eu creio, eu acredito
que o meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meus filhos, pessoas que amei neste mundo, estão vivos, não deixaram de existir. Quando eu rezo no início da missa o nome de um irmão, de uma irmã, é porque eu sei que essa pessoa, em espírito e verdade, está viva. Não nessa dimensão humana, material, mas na dimensão eterna da graça de Deus. Por isso que eu lembro, recordo, faço memória, por amor àquela pessoa que já foi antes de mim, mas que vai chegar o meu dia. Jesus pergunta onde eles colocaram o corpo de Lázaro. Marta corre, leva Jesus lá para o túmulo. E naquela época, o túmulo dos judeus, principalmente de judeus que tinham condições financeiras, eram cavernas e eles tampavam com pedra. Quem não tinha condições financeiras, muitas vezes, era largado fora da cidade, num grande lixão, como fosse um lixo, jogava os corpos, principalmente os crucificados. Os que eram crucificados eram jogados, os urubus vinham, comia, o tempo apodrecia o corpo daquelas pessoas e ali era consumido. Era como se fosse um lixão fora da cidade. Mas quem tinha família, quem tinha condições, sempre tinha uma espécie de túmulo. E Lázaro e as irmãs parece que tinham uma condiçãozinha melhor, financeiramente falando. Então ele está dentro de uma caverna há 4 dias. E eu faço questão de dizer 4 dias e não 3. 3 significa a ressurreição plena, de quem não morre mais. Ou seja, Jesus, quando ressuscita, não morre mais. É isso que nós vamos rezar na Páscoa. É essa crença que Jesus não morreu uma segunda vez. Que ele foi ascenso aos céus, de corpo e alma, mas ele não morreu uma segunda vez. Nenhum soldado romano, ninguém conseguiu matar Jesus aparecendo após a ressurreição. Mas Lázaro já está 4 dias. Significa que Lázaro, depois daquela ressurreição momentânea, voltaria a morrer. É um jogo de palavras, de números, que João coloca no Evangelho para a gente entender. Olha, por mais que você se esforce, você vai morrer. Não tem jeito. Mas você não vai ficar na morte, não. Se você crê em Deus, você vai ressuscitar. Por isso que ele faz questão de colocar o dia. Ele podia nem dizer quantos dias Lázaro já estava lá sepultado, mas ele faz questão, 4 dias, porque não é igual a Jesus, que também foi sepultado numa caverna com uma pedra tampando. Para dizer, essa morte aconteceu, o Filho de Deus vai trazer de novo a vida para ele, porque muito o ama, mas ele vai morrer de novo em algum momento da história. Lázaro vai voltar a morrer de novo e vai ressuscitar para a glória dos céus, quando Jesus já estiver à direita do Pai. Jesus manda tirar pedra e faz uma oração ao Pai. Pai, não por mim, mas para que esses que não acreditam na vida após a morte, creiam, eu te peço, glorifica o teu filho. Significa, o que glorifica teu filho? Faz com que Lázaro volte à vida para que acreditem nesse poder que muitas, às vezes, não acreditam que existe, da vida voltar em espírito e verdade. E o que ele grita? Lázaro, vem para fora, sai da escuridão, sai daquilo que está te paralisando. A morte paralisa. A morte é a finitude, mas na matéria e não no espírito. Quando a gente vai para uma funerária, quando a gente vai para o cemitério celebrar a partida do ente querido, a gente faz as nossas orações, mas na verdade, mesmo com o corpo presente, nós não estamos fazendo para aquele corpo, porque aquele corpo vai ser entregue à mãe natureza, é matéria. Estamos fazendo para o seu espírito, que está na presença do Senhor. Então Lázaro sai, e sai com as roupas mortuárias. Imagine o susto de Marta, imagine o susto
dos judeus e de toda a comunidade de Betânia que estão ali, assistindo aquela situação. E a alegria que logo em seguida veio, depois de perceberem. Humanamente falando, Jesus chorou. Então, não é pecado, não é feio, não é errado a gente chorar quando a gente está no velório. Se o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que estava dizendo, acredite que existe vida após a morte, ele chorou, e esse choro aqui é simplesmente de saudade, de sentimento humano, de que eu não vou ter aquela pessoa por algum tempo. E é bom quando a gente tem aquela pessoa, quando a gente ama por algum tempo a mais. É claro que ninguém quer que sua mãe morra, seu pai morra, seu esposo, sua esposa. A gente queria passar um bom tempo aqui com essas pessoas. Mas todos vão fazer essa experiência. É isso que a gente precisa entender. Não tem jeito. Agora, é claro que quando nós fizermos a nossa passagem, aqueles que sempre acreditaram na promessa do Senhor vão ressuscitar para a vida, para a luz, para a graça, e não para o estado de angústia, do ranger de dentes, da dor do inferno. Que a gente possa, então, concluir a quaresma dizendo isso para Deus. Senhor, não só eu sei, mas eu creio que quando chegar o fim da minha missão no mundo, o meu espírito ressuscitará. O meu espírito ressuscitará. Vamos dizer juntos? O meu espírito ressuscitará. Que assim seja e que essa verdade que hoje ouvimos se cumpra na vida de cada homem e mulher de Deus neste mundo. Amém?